Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, Adriana finalmente começará a colocar em prática a promessa que fez ainda atrás das grades. Encontrar cada pessoa que contribuiu para sua condenação injusta e exigir que todos respondam por seus atos. Depois de anos sofrendo as consequências de um crime que insiste em dizer que nunca cometeu, a fisioterapeuta estará determinada a reconstruir a própria vida, mas também deixará claro que não pretende esquecer aqueles que destruíram seu passado. Entre todos os nomes de sua lista, um deles despertará uma revolta especial: Tom. Desde que conquistou a liberdade condicional, Adriana tenta recomeçar com discrição. Ela sabe que ainda está sendo observada pela justiça e que qualquer deslize poderá colocá-la novamente atrás das grades. Por isso, procura evitar discussões, controlar as emoções e concentrar suas energias no trabalho e na tentativa de recuperar a confiança das pessoas que permaneceram ao seu lado. Apesar de seus esforços, o peso das lembranças continua presente. A cada passo, Adriana revive o julgamento que mudou completamente sua vida. Ela jamais esqueceu o momento em que entrou no tribunal acreditando que a verdade seria suficiente para provar sua inocência. No entanto, tudo desmoronou quando algumas testemunhas apresentaram versões distorcidas dos fatos. Entre elas, nenhuma causou tanto impacto quanto Tom. Casado com Helenice, que durante anos foi considerada uma das melhores amigas de Adriana, o eletricista surpreendeu a todos ao subir ao banco das testemunhas e fazer declarações que reforçaram a acusação. Na época, suas palavras foram consideradas fundamentais para convencer os jurados de que Adriana era culpada pela morte de Arthur. A condenação acabou sendo inevitável, e a fisioterapeuta viu sua liberdade desaparecer diante de seus olhos. O que quase ninguém sabia era que aquele depoimento escondia interesses muito maiores. Seduzido pela promessa de dinheiro fácil e pressionado por pessoas influentes, Tom aceitou mentir durante o julgamento. A recompensa oferecida por Ademir falou mais alto que qualquer senso de justiça, e ele decidiu colocar seus próprios interesses acima da verdade. Enquanto Adriana enfrentava o sofrimento da prisão, Tom seguiu sua vida normalmente, tentando convencer a si mesmo de que havia feito a escolha certa. Com o passar do tempo, acreditou que aquele capítulo jamais voltaria a assombrá-lo, mas estava enganado. A saída de Adriana da prisão muda completamente o equilíbrio entre os personagens. Mais madura, emocionalmente fortalecida e consciente de tudo o que perdeu, ela não demonstra qualquer intenção de viver, apenas olhando para o passado. Ao mesmo tempo, deixa evidente que algumas feridas são profundas demais para serem ignoradas. Ela não deseja vingança cega, nem pretende agir fora da lei. Seu objetivo é fazer com que todos aqueles que participaram da armação enfrentem as consequências de seus atos. Tom, porém, interpreta a tranquilidade de Adriana como sinal de fraqueza. Dias depois da libertação da fisioterapeuta, o destino coloca os dois frente a frente em uma rua movimentada da cidade. Adriana retorna de um compromisso quando percebe alguém atravessando a calçada em sua direção. Ao reconhecer Tom, ela apenas diminui o ritmo dos passos, sem demonstrar qualquer reação impulsiva. O eletricista, por outro lado, abre um sorriso carregado de ironia. Em vez de seguir seu caminho, faz questão de bloquear a passagem da antiga amiga e inicia uma conversa que rapidamente se transforma em provocação. Com um tom debochado, Tom comenta que fazia tempo que não via Adriana circulando pela cidade. Em seguida, lança uma ironia cruel sobre o período em que ela permaneceu presa, insinuando que agora, finalmente, voltou a ver o sol nascer, depois de tantos anos atrás das grades. A provocação atinge Adriana como uma lembrança dolorosa. Durante alguns segundos, ela fecha os olhos e respira profundamente.
Qualquer pessoa em sua situação poderia perder o controle, mas ela lembra imediatamente das condições impostas pela liberdade condicional. Responder com agressividade seria exatamente o que seus inimigos desejam. Por isso, Adriana decide agir com calma. Sem alterar o tom de voz, ela afirma que não pretende discutir e tenta continuar caminhando. No entanto, Tom não permite que a conversa termine. Convencido de que continua protegido pelas mentiras do passado, ele volta a provocá-la e afirma que algumas pessoas jamais conseguem mudar de verdade. Segundo ele, quem passou pela prisão nunca recupera totalmente a confiança da sociedade. As palavras chamam a atenção de algumas pessoas que passam pela rua. Curiosos diminuem o passo para acompanhar a discussão, enquanto comerciantes observam discretamente o que está acontecendo. Mesmo percebendo que está sendo observado, Tom continua. O eletricista afirma que Helenice não deve manter qualquer proximidade com Adriana. Para ele, sua esposa precisa preservar a própria imagem e evitar qualquer amizade que possa trazer problemas para a família. Ele diz que Helenice é uma mulher honesta, trabalhadora e respeitada, acrescentando que uma ex-presidiária não deveria frequentar sua casa nem fazer parte de seu círculo de amizades. A declaração deixa Adriana profundamente indignada. Mais do que uma ofensa pessoal, aquelas palavras representam todo o preconceito que ela passou a enfrentar desde que deixou a prisão. Ela percebe que, para muitas pessoas, sua condenação continuará falando mais alto do que qualquer tentativa de reconstruir a própria vida. Ainda assim, mantém o autocontrole. Em vez de responder com insultos, encara Tom diretamente e lembra que conhece muito bem a verdade sobre o julgamento. Ela afirma que jamais esquecerá o papel desempenhado por ele no tribunal e deixa claro que sabe exatamente quem contribuiu para sua condenação. Tom tenta esconder o desconforto, mas seu semblante muda por alguns instantes. Mesmo assim, insiste em agir com arrogância. Segundo ele, Adriana deveria agradecer por estar novamente em liberdade e parar de culpar outras pessoas pelos próprios problemas. A fisioterapeuta percebe que aquele homem continua sem qualquer arrependimento. Isso fortalece ainda mais sua decisão de lutar para provar sua inocência. Com olhar firme, ela se aproxima alguns passos e responde sem elevar a voz. Afirma que o tempo passou, mas sua memória continua intacta. Diz que cada mentira contada durante o julgamento deixou marcas que jamais desaparecerão. Por fim, faz uma promessa que deixa Tom completamente desconcertado. Ela afirma que ele responderá por tudo o que fez. Mesmo assim, as palavras do eletricista não sairão de sua cabeça. A lembrança do julgamento continuará viva, principalmente porque Tom jamais demonstrou qualquer arrependimento por ter mentido diante do juiz. Para Adriana, o mais doloroso não foi apenas a falsa acusação, mas a traição de alguém que fazia parte de seu convívio e conhecia sua verdadeira índole. Enquanto isso, Tom também não conseguirá esquecer a ameaça que ouviu. Embora tente aparentar tranquilidade, ele começará a perceber que Adriana está muito diferente da mulher que entrou no tribunal anos antes. A experiência da prisão a tornou mais forte, mais determinada e muito menos disposta a aceitar novas humilhações. Ainda assim, seu orgulho falará mais alto. Convencido de que nunca será responsabilizado pelo falso testemunho, ele decidirá continuar tratando Adriana com desprezo, sempre que tiver oportunidade. Dias depois, um novo encontro colocará fogo na rivalidade entre os dois. Desejando rever Helenice, Adriana passará pela casa da antiga amiga. Apesar de todos os acontecimentos do passado, as duas mantiveram um carinho sincero uma pela outra. Helenice nunca conseguiu acreditar totalmente que Adriana fosse capaz de cometer o crime pelo qual foi condenada, e por isso fará questão de recebê-la com um abraço emocionado. A visita começará de maneira tranquila. As duas conversarão sobre o tempo em que ficaram afastadas, recordarão momentos felizes da amizade e também falarão das dificuldades enfrentadas durante os anos em que Adriana esteve presa.
Em vários momentos, Helenice se emocionará ao ouvir os relatos da amiga. Adriana contará que perdeu oportunidades, sofreu preconceito e precisou lutar diariamente para manter a esperança de que um dia conseguiria provar sua inocência. Enquanto isso, Tom chegará em casa sem imaginar que encontrará a fisioterapeuta na sala. Assim que abrir a porta e avistar Adriana conversando com sua esposa, sua expressão mudará completamente. Sem sequer cumprimentá-la, ele perguntará em tom agressivo o que ela está fazendo ali. Helenice tentará explicar que convidou a amiga para conversar, mas Tom não permitirá que ela termine a frase. Irritado, afirmará que aquela casa não é lugar para uma pessoa que já esteve na prisão. Adriana ficará indignada com a falta de respeito, mas procurará manter a calma. Ela responderá que foi recebida por Helenice e que não pretende criar nenhum tipo de confusão. Tom, porém, estará decidido a humilhá-la. Diante da esposa, ele repetirá que não aceita a presença de Adriana em sua casa e afirmará que a família precisa preservar sua reputação. Segundo ele, a convivência com uma ex-presidiária poderá trazer comentários maldosos da vizinhança e prejudicar a imagem de todos. As palavras deixarão Helenice profundamente constrangida. Ela tentará defender a amiga, lembrando que Adriana está cumprindo todas as determinações da justiça e merece uma nova oportunidade. Também afirmará que ninguém tem o direito de condená-la para sempre por causa de uma sentença cuja verdade ainda desperta tantas dúvidas. Tom recusará qualquer argumento. Cada vez mais alterado, exigirá que Adriana deixe imediatamente a residência. O clima ficará insustentável. Mesmo sentindo vontade de responder às provocações, Adriana lembrará mais uma vez da promessa que fez a si mesma: não permitir que seus inimigos usem sua revolta para destruí-la novamente. Com serenidade, ela olhará para Helenice e agradecerá pela recepção. Em seguida, dirigirá o olhar para Tom e dirá que ele continua confundindo arrogância com coragem. A fisioterapeuta afirmará que o verdadeiro medo dele não é sua presença na casa, mas a possibilidade de que toda a verdade venha à tona. Segundo Adriana, quem mente por interesse financeiro nunca consegue viver em paz para sempre. A declaração atingirá Tom em cheio. Por alguns segundos, ele ficará sem resposta, lembrando do dinheiro que recebeu para mentir durante o julgamento. Apesar disso, tentará esconder o nervosismo e insistirá para que Adriana vá embora imediatamente. Antes de sair, ela fará questão de deixar um último aviso. Com voz firme e olhar determinado, afirmará que não pretende destruir a vida de ninguém por vingança, mas que fará tudo o que estiver ao seu alcance para provar sua inocência e responsabilizar todos aqueles que participaram da armação que mudou seu destino. Ela acrescentará que a justiça pode até ter demorado, mas nunca deixa de alcançar quem acredita estar acima da verdade. Após a saída de Adriana, Helenice enfrentará Tom pela primeira vez de maneira direta. A esposa dirá que ficou decepcionada com sua atitude e perguntará por que ele demonstra tanto medo sempre que o nome de Adriana surge em uma conversa. Sem conseguir responder de forma convincente, Tom inventará desculpas e afirmará que apenas deseja proteger sua família. Mas Helenice perceberá que existe algo muito maior escondido por trás daquele comportamento agressivo. A dúvida começará a crescer dentro dela. Será que Tom realmente contou toda a verdade sobre o julgamento? Será que existe algum segredo envolvendo a condenação de Adriana que ainda permanece escondido? Enquanto essas perguntas passam a atormentar Helenice, Adriana deixa a casa convencida de que está cada vez mais próxima de descobrir quem realmente manipulou as provas que a levaram para a prisão. Ela sabe que o caminho será longo e cheio de obstáculos, mas também entende que pela primeira vez desde sua condenação, algumas pessoas começam a questionar a versão apresentada anos atrás.
E isso poderá representar o início da queda de todos os responsáveis pela maior injustiça de sua vida. Com novos aliados surgindo e antigos segredos ameaçando vir à tona, a guerra entre Adriana e Tom ganhará um novo capítulo. O eletricista continuará tentando esconder seu passado, enquanto Adriana seguirá determinada a limpar seu nome e recuperar tudo o que lhe foi tirado. Os próximos acontecimentos prometem mudar completamente o destino dos dois personagens e abrir caminho para revelações capazes de abalar todas as famílias envolvidas nessa história.